Isso. Estamos no ar. Quem são mesmo? Meus netos. Boa tarde. A minha neta, que é a Maria Lua, ela estuda com o seu neto. Ah, Maria Lua. É verdade. Coriel, acho. Boa tarde. Oi. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma live do nosso núcleo Solano Trindade. Hoje nós vamos ter o enorme prazer de conversar com uma das mais importantes cartunistas e sargistas brasileiros. Tem uma longa história, né, nessa arte, que é também, algumas vezes, uma frente de combate. E hoje estamos aqui pelo núcleo, eu, né, e a Beatriz Labac, que é também uma outra pessoa do nosso núcleo, e vamos começar. Aí perguntas, como sempre, são muito bem-vindas e são esperadas, né? A gente aproveitar bastante aí da presença de uma pessoa que tem uma longa história, né, na vida brasileira. Então, Laerte, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, né? Então, como eu falei mais ou menos na abertura, eu queria que você... eu queria que você, né, nós queríamos que você começasse falando um pouco, em breves palavras, né, porque é uma carreira muito longa, mas, assim, os grandes marcos, talvez, da sua carreira, como é que você começou, onde foi Renato, que você... Se você falar mais uma vez que a minha carreira é longa, eu vou aí e bato em você. Não se preocupe que nós temos quase a mesma idade, eu, você e Beatriz, viu, Laerte? Então não se preocupe com isso, não. Não, porque esse é um dado que tanto me preocupa quanto me deixa com um certo orgulho também. Eu acho que você estar há deve ter muito tempo, mais orgulho do que se preocupar, porque sua trajetória, de fato, na história recente do país, é uma trajetória muito bonita, né? Você começa muito jovem e passa pela luta política, foi filiado ao Partidão, né, ao PCB e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, como é que você começa, né? O que lhe estimulou a começar no cartoon, né? E o que é um pouco cartoon na sua vida, né? O que é que isso representou na sua vida como um todo. Então, sinta-se à vontade, a palavra é sua, estamos aqui ansiosos por ouvir você. Pois é, eu sempre que eu me vejo na iminência de fazer uma descrição mais ou menos longa do que o que eu estou fazendo nessa vida, eu fico um pouco nervosa, porque parece que eu estou dando palestra. Aí eu me sinto incômoda nessa posição de palestrante. Em linhas muito gerais e rápidas, eu comecei a desenhar profissionalmente ali pelos 20 e tantos, assim, quando muita gente já estava desenhando. O Angeli, por exemplo, começou com 16. O Paulo Caruso e o Chico Caruso também começaram mais jovens. Quando eu comecei, eles já estavam assim, já conheciam o métier, já conheciam os truques profissionais, já tinham uma certa tarimba que eu demorei ainda a ter. Eu demorei isso tudo porque eu estava indecisa quanto ao que queria fazer. Eu queria fazer teatro, eu queria fazer cinema e queria fazer música também, por incrível que pareça. Só que eu acabei indo para o desenho porque é o que eu já estava fazendo. Eu estava desenhando, publicando meus desenhos, minhas ilustrações no Jornal do Centro Acadêmico, né, na USP, Comunicações da USP, e isso já tinha deixado evidente para quem estava em torno ali, né, que era a minha vocação, que era a minha praia mesmo. Eu consegui um estágio que não era bem estágio também, já fui para trabalhar mesmo,
Quem estava lá fazendo estágio justamente era a Dileia e o Marcon, numa revista chamada Banas, uma revista de economia. E eles falaram de mim, que eu desenhava, que eu ilustrava, e a revista precisava de ilustradora, e lá fui eu. E eu já comecei a ser profissional, assim, o que me deixou um pouco um pouco zonza, porque eu não sabia nem cobrar, não tinha nem ideia de que aquilo que eu estava fazendo era algo pelo qual se pagava. E eu chutei um preço muito baixo. E o meu primeiro chefe, que é o Quartinho, o Quartinho Barbosa, ele falou assim: olha, não diga a ninguém que você pediu isso, eu vou te pagar 2 vezes mais o que você pediu, mas não diga o que você pediu, porque era semelhante ao preço de um picolé, assim, de certo. O fato é que eu não tinha uma noção de que aquilo que eu estava fazendo era um trabalho, e era um trabalho remunerável. Por quê? Porque até hoje é assim, o que eu faço, eu estaria fazendo de qualquer jeito mesmo se não me pagasse. Então, eu não sei, é uma noção esquisita assim de profissionalismo. Como, de fato, eu não precisava trabalhar para comer, a minha entrada na profissão se deu também com a minha saída de casa, e foi tudo assim bem amparado, vamos dizer. Sair de casa, arrumar um trabalho, alugar um apartamento, foi uma trajetória bastante rápida e tranquila, e suave até. Eu passei a viver de algo que eu fazia quase instintivamente, assim. Sério, não era a minha ideia de trabalho, de trabalhar, de me envolver com tarefas e com projetos, assim, era na área do teatro que eu estava pensando, ou música. E, e não que eu tivesse assim também uma experiência muito grande nisso. Mas aí eu comecei a ilustrar nessa revista, que chamava-se Banas. Depois eu comecei a ilustrar uma sessão na revista Placar, que já era assim, já tinha a ver com um público um pouco maior. E eu comecei também a fazer ilustrações para jornais sindicais, porque nessa época eu já estava no Partidão, no Partido Comunista, e nós, em torno das ideias que a gente tinha para a nossa atuação na sociedade, tinha essa também, a possibilidade de nós, como jornalistas, trabalharmos para a imprensa sindical, né, fazendo assessoria para campanhas salariais, fazendo material de divulgação, material de agitação e tudo. E eu, que gostava de desenhar caricaturas e quadrinhos e tudo, comecei a explorar esse campo também como uma via de expressão. E foi bem interessante. Eu fiquei muito tempo fazendo, muitos anos fazendo ilustrações e desenhos para campanhas e para jornais sindicais. A parte de ilustração para revista de economia, que já era outro público, também desaguou num trabalho semelhante, que foi fazer ilustrações e charges para a Gazeta Mercantil. E assim eu vim vindo, né, durante os anos da ditadura. Eu, surpreendentemente, nunca fui censurada, porque a minha colaboração fora da imprensa sindical e da Gazeta Mercantil não era muito intensiva, não. Eu fazia alguma coisa para o Pasquim, alguma coisa para o Movimento, para a Opinião, para essa imprensa nanica que tinha na época, mas eu nunca cheguei a ser censurada. É uma coisa curiosa isso, quando eu falo que eu passei a ditadura toda sem ter um desenho censurado. A gente não acredita, é verdade. Bom, eu não sei até onde eu devo desenvolver essa linha de vida aqui.
porque tem um ponto para frente que começa a ficar meio pentelho. Assim. Mas está muito interessante a sua história. Eu reconheci várias pessoas na sua fala aí, que também eram pessoas que a gente conhecia, que eram pessoas que tinham alguma... também eram conhecidas do pessoal mais à esquerda, vamos dizer assim. Então, eu me identifiquei muito com a sua história aí, daquela época. Pois é, E me lembro de você, me lembro de você. Ah, tá. A Alboré foi o projeto central desses anos, né? Desse final de anos 70 e até meios assim, dos anos 80. Esse foi meu trabalho central. E eu acho que foi muito rico aquilo. Eu fiz um resumo mais ou menos rápido e rasteiro do que foi, e estou pulando por cima de muita coisa. A experiência de fazer esse trabalho me ensinou muito, me aproximou muito de um público que eu tenho maior respeito, maior apreço sempre, que são os trabalhadores. Foi nessa época que eu conheci, trabalhei junto com o Fortuna, também trabalhei junto com o Enfio. Então, eu tive experiências muito boas, assim. Eu estou sendo até injusta quando faço um resumo tão por alto, assim. Aí, ali pelo meio dos anos 80, assim, eu saí da Alboré, saí da Gazeta Mercantil, saí do meu casamento também, do meu segundo casamento, e fui desenhar quadrinhos, que o Toninho Mendes e o Angeli estavam lançando o Chiclete com Banana, estava acontecendo de uma forma muito explosiva, muito retumbante, assim, né? O quadrinho brasileiro ocupando as bancas e tudo. E lá fui eu fui participar disso, acabei criando os Piratas do Tietê. Então eu tive a década seguinte, até meados dos anos 90, assim, tem a ver com essa produção de quadrinhos nacionais, com uma linguagem que, acho eu, estava bastante influenciada pelo final da ditadura, portanto ela tinha a ver com uma espécie de glasnost brasileira, assim, um destampe, né, de coisas que estavam contidas na época da censura, na época da ditadura. Então foi como chama, uma época de produzir coisas assim agressivas e incisivas e tudo. Foi quando nós fizemos Los Três Amigos, quando eu fiz Os Piratas do Tietê também. Aí continuo. Laerte, deixa eu te perguntar uma coisa, que aí a gente pega uma... nós somos petistas, né? Ou seja, um núcleo de militantes do PT, o nosso público é muito mais ligado ao PT também. Você foi o desenhista, né? Você foi a desenhista, desculpa, do João Ferrador, né? Para o Sindicato dos Metalúrgicos, lá bem no início da trajetória de Lula. Como é que foi? Primeiro, como é que você foi parar em João Ferrador? E segundo, como foi, né, a sua convivência durante esse tempo lá com o pessoal do sindicato, bem no meio, né, daquele processo todo, né, do início do final da ditadura e o início do fortalecimento do movimento operário no Brasil e tal? Como é que foi? Como é que você chegou lá e como foi essa sua experiência nesse momento? Então, teve uma primeira experiência com jornalismo sindical, que foi em 74, com o Sindicato dos Têxteis. Nós fizemos algum material para eles e tal e tudo, mas a diretoria dos têxteis foi presa nessa época e essa experiência ficou por ali, né? Logo em seguida, em 75, fomos nós que fomos, eu pessoalmente não, mas quase todo mundo ali foi o Marcon, o Duque Estrada, o Serjão,
a Dileia, foi todo mundo preso também, o Galé também. Então, daí foi aquele período dramático e trágico, né? Que culminou na morte do Vladimir Herzog. O processo, continuando, acabou significando uma relativa derrota, né, para a extrema direita. Iniciou-se ali no governo do Geisel um processo que acabou levando ao final da ditadura, depois de 10 anos. E o fato é que, uns 2 ou 3 anos depois, a gente já estava mais tranquila e disposta a retomar o trabalho nos sindicatos. E quem estava fazendo isso nessa época era um jornalista chamado Nunes, Antônio Carlos Félix Nunes. Ele fazia o jornal não só dos metalúrgicos de São Bernardo, como dos metalúrgicos de Santo André, como dos metalúrgicos de São Caetano, como dos químicos de São Paulo. Ele fazia uma série de jornais sindicais, recebia por isso, mas recebia muito pouco. Ele fazia quase como militância mesmo, né? Ele era uma pessoa envolvida e motivada com a luta dos trabalhadores. E ele tinha criado para o Sindicato de São Bernardo esse personagem, que era o João Ferrador. Ele tinha uma coluna de opinião, que era a bronca do Zé Ferrador. Não, era... Bom, não sei, era o Zé Ferrador. Era o recado do Zé Ferrador, e ali ele, em geral, falava de alguma coisa que estava acontecendo numa fábrica, ou que estava acontecendo em 2 fábricas, ou que estava pintando como um tema de campanha salarial, ou um problema... Enfim, ele fazia uma coluna opinativa assinada por uma personagem fictícia, que era o João Ferrador. O João Ferrador aparecia no alto dessa coluna com uma vinheta que tinha sido desenhada, se não me engano, pelo cartunista Otávio, mas não era assinado, né? E quando eu comecei a trabalhar com o Nunes, eu comecei a fazer ilustrações para esses jornais todos, e no caso do João Ferrador, eu comecei a fazer pequenas histórias, onde o João Ferrador aparecia de corpo inteiro e trocava ideias com as pessoas. Então ele se tornou uma personagem viva e um agitador ali. Nessa época, o grupo com quem eu tinha feito a primeira tentativa de trabalhar com sindicatos estava de novo pronta para voltar a essa área, e a gente resolveu organizar o Alboré, que era um grupo de assessoria de campanhas e produção de material de divulgação para os sindicatos. E a nossa ideia era essa, era criar um espaço para que os sindicatos percebessem a necessidade da existência desses profissionais, que são jornalistas, que são assessores de campanha, que são todo esse equipamento que os sindicatos ainda não tinham, porque os sindicatos, de um modo geral, estavam equipados para atender médico, dentista, advogado, aos seus associados, mas não estavam se equipando, nunca tinham pensado nisso, em termos de assessoria de campanha e assessorias de comunicação e tudo. Então, a nossa ideia era criar um grupo que pudesse mostrar para os sindicatos a necessidade da presença de profissionais desse tipo de forma perene, de forma permanente, assim. Já existia naquela época o DIEESE, que era um departamento intersindical, né, de fornecimento de dados, de estudos sociais e econômicos. E então eu acho que foi uma época em que os sindicatos não só aprenderam, retomaram uma tradição de luta e uma conduta, né, de luta, como também entenderam possibilidades dessas ferramentas todas, dessa tecnologia que estava disponível, existia na sociedade para usufruto mesmo dos trabalhadores.
Não, usufruto gratuito. A ideia era criar um espaço profissional mesmo para isso. Os sindicatos, eu acho que com o tempo todos eles acabaram entendendo e incorporando esses profissionais no seu staff, né, nas suas estruturas. Foi assim que eu comecei. Eu desenhei bastante João Ferrador. Um deles foi parar numa camiseta e o Lula deu uma entrevista no Pasquim com aquela camiseta. Então tudo começou a assumir uma dimensão assim mais nacional, né? Isso. E assim, Meu desenho teve a sorte de estar ali no peito do Lula nessa entrevista. falando nisso assim, Laerte, você tem algum desenho seu que você ame de paixão, assim, quer dizer, olha, esse eu me orgulho de ter feito, assim. Você tem alguma... Não é o melhor no Canário, eu não sentido... tenho. Eu vou fazendo. Eu, alguns desenhos eu gosto, outros já nem tanto assim, mas eu não fico. Acho que eu nunca fiquei assim apegada com um desenho ou uma pintura ou um trabalho meu. São todas coisas que eu fiz e que fico. Ué, são os avinhos que eu botei. Bia, você quer fazer alguma pergunta? Por enquanto, não. Está muito interessante a história. Eu acho que eu passei essa época, de alguma forma, acompanhando a história e ela está muito presente. Assim, eu me lembro de todas essas personagens que ela falou aí. Pois é, Não, eu acho... o trabalho com os sindicatos, que eu falei que foi muito importante, muito fecundo, né? Foi uma época assim de bastante intensa para mim, assim, mas ela também foi um período onde certas limitações se apresentaram e que, do meu ponto de vista de criadora, me levaram a querer ampliar os horizontes e sair do âmbito, né, do trabalho sindical, porque eu estava sentindo que eu estava me limitando ali. Eu queria fazer uma porra louquice muito maior que aquilo. Eu acho que tem a ver com a época também, sabe? Quando, no meio dos anos 80, para a final dos anos 80, assim, já caminhando para os anos 90, certas convulsões estavam acontecendo na sociedade por conta do final da ditadura mesmo. E eram forças políticas que não estavam exatamente represadas, porque desde o governo Geisel essas forças já estavam se articulando, já estavam se colocando aí. Ainda com uma presença de repressão muito forte, né? A ditadura demorou a perder essa energia repressora. Foi só mesmo no governo Figueiredo, já que já estava claro que era o último governo militar, né? Mesmo assim, foi possível bloquear as diretas já, né? Ainda foi possível. Eu não sei, eu fico boba de ver como no Brasil as elites, esse pessoal, né, que abafa a vida da população, o poder que eles têm e a capacidade de melar as coisas. Acabaram com a transição possível, a transição que estava se desenhando para o final da ditadura era muito melhor, era uma coisa com direta já, com uma derrota. Eu não duvido que uma saída daquele tipo pudesse colocar os militares numa berlinda muito mais séria, pudesse realmente colocar em xeque a conduta dos militares durante a ditadura e pudesse fazer julgamentos. Isso teria mudado toda a nossa história. Se a gente tivesse tido um
uma possibilidade de lidar com a herança da ditadura dessa forma, mas eu não sei, de repente tudo começa a fluir de uma forma meio neutra e meio amorfa, assim, e você não consegue entender direito qual é o formato daquilo. Alguma pessoa que eu esqueci agora quem falou assim que a ditadura se instalou sem um tiro contra e foi embora sem levar uma pedrada. Então, que raio de processo é esse, sabe? Quem foi que falou isso? Eu esqueci agora. Eu acho que tem uma questão. Hã? Eu acho que tem uma questão aí de na transição aí eles tiveram que fazer acordos para poder sair da ditadura, entendeu? Daquela época. Então, a nossa anistia ampla, geral e restrita, ela foi muito negociada e eles não foram penalizados. Os militares não foram penalizados. Ao não serem penalizados, eles estão acima da lei. Então, eles voltam hoje com a mesma postura de estar em cima da lei, entendeu? Quando eles voltam botando militares em todos os ministérios e em cargos em que eles nem têm aptidão para tal, entendeu? Eu acho que o que acontece conosco é isso. O que aconteceu conosco foi isso. O que me encana, o que me encuca, que é um verbo antigo, é isso. Por que isso acontece assim? O governo Figueiredo estava realmente vindo abaixo, era o final da ditadura. Por que foi tão difícil e mesmo impossível articular a emenda das diretas já? E eu não sei, daí a gente fica procurando culpados, né? Culpados. Quem, por exemplo? O Tancredo. Tancredo claramente negociou por trás da emenda das diretas já. A emenda das diretas já tem a derrota da Dante de Oliveira, tem a marquinha, né, do pessoal que já estava articulando o momento seguinte. Então vamos deixar isso aqui, fazer uma eleição indireta e quase elegemos o Maluf, né? Laerte, verdade. Você se considera, quer dizer, você considera a sua arte uma arte militante? Você coloca a sua arte a serviço de alguma causa, alguma ideia, algum ideal, enfim, alguma forma dessa, vamos dizer assim, de participação mais social? Ou é uma coisa muito intuitiva sua, que você vai fazendo, sofrendo todas as influências que você sofre de uma forma geral? Como é que você posiciona? Você acha que você tem uma arte militante ou não? Eu continuo uma pessoa de esquerda, não estou mais no Partido Comunista e não entrei em nenhum outro partido. Eu lembro que eu discutia naquela época eu ainda estava no Partidão, da era do PCB, né? Eu discutia com o Enfio, porque o Enfio já estava num processo de inserir-se dentro do PT. Ele falou que esse é o caminho. E eu discutia com ele. A gente chegou a brigar no telefone por causa dessa questão da anistia, Beatriz, que ele falava bem isso aí que você falou. Nós estamos com anistia de joelhos. E aí eu falava, mas não, enfim, veja bem. Eu estava na base do veja bem, né, nessa discussão, assim. Pois é, daí não é de se surpreender. Pois é, mas respondendo aí a sua pergunta, Canário, eu sou militante de quantas causas eu consigo, assim, ou causas que eu considere importantes e tudo. Eu não gosto muito de fazer um trabalho, entre aspas, engajado.
porque eu acho que o meu trabalho perde muito com isso. Eu gosto de buscar, né, esse engajamento da forma mais equilibrada possível. Acho que existe esse espaço, acho que existe um espaço que tanto me respeita a minha forma de trabalhar, de me exprimir, quanto também pode ajudar nas causas e ações em que eu quero me meter, né? Que são muito variadas, assim, tem questões que são tão evidentes que fazem parte até do meu trabalho. Quer dizer, quando eu faço uma charge na página 2 da Folha, eu estou fazendo o meu trabalho profissional e ocupando aquele espaço, que é um espaço profissional, com uma função jornalística e tudo. Mas eu estou também me inserindo enquanto uma pessoa com opinião e com pontos de vista a defender. Fora isso, eu tenho também com o movimento LGBT, com o movimento de defesa da Amazônia, com o movimento de defesa contra o racismo. Eu tenho conexão com várias formas de luta, assim. Eu não sei, de alguma forma eu não sou exatamente uma pessoa militante, sabe? Uma artista. Mas Não a sei, militância não tem que ser eu reluto. Pois é, eu reluto um pouco a pegar essa palavra e vestir ela assim como uma carapuça, porque eu sinto que eu vou me arrepender se eu fizer isso. Porque imediatamente vai vir alguém falando: ah, essa é militante? Então por que você não falou isso, isso, isso e aquilo? Quando nha, aconteceu. Porque tem isso também, né? Nós estamos vivendo numa fase azeda, para dizer o mínimo. Assim. Espera que está passando Teste, dando um helicóptero aqui. salto, dando um pouco aí um Hã? salto no tempo, dando um salto no tempo, né? Você está Ah, falando muito desse período aí, né? Final da ditadura, nos 80, 90 e tal. Quando a gente cai nos dias de hoje, né? Você, como uma observadora, né? Que precisa estar até para o seu trabalho atenta, né? E antenada com, como você falou, tanto com causas como com o que está acontecendo de uma forma geral no país. Você acha que você hoje tem mais ou menos dificuldade para produzir, no sentido de, por exemplo, eu não sei como é que seu trabalho é submetido na Folha, ou seja, você tem algum tipo de censura que você perceba que hoje é maior do que antes, ou você tem mais liberdade agora do que antes? E, emendando nisso, como é que você vê o cartoon hoje em dia nesse ambiente vamos dizer assim, de alta tecnologia? Você ainda como é que. desenha nesse ambiente Ah, de a alta parte tecnologia? técnica? Você ainda desenha à mão ou você usa muito computador É, e essas coisas de arte pois é. gráfica? A tecnologia aqui não é muito alta, nunca foi muito alta, não. É uma tecnologia, eu me beneficio dela. Eu faço trabalhos de uma forma mais ágil, mais rápida, consigo dar acabamento e enviar para as pessoas e para os órgãos e para as revistas e jornais de uma forma rápida também. Então, isso tudo me ajudou bastante, deixou meu trabalho mais ágil. Agora, eu ainda desenho em papel, com lápis, com caneta, com mais ou menos a mesma tecnologia que eu usava na Idade da Pedra, ou melhor, no século XX. É papel, lápis e tinta. Basicamente isso. A partir de um desenho, de uma concepção, de uma coisa devidamente rabiscada e tudo, aí sim, eu escaneio, eu termino, eu colo coisa, eu boto cor, eu faço um acabamento que é tecnologicamente bastante mais evoluído, mas a essência do negócio ainda é o lápis e o papel. Bom, você tinha perguntado também de censura. É, Eu não, pois é, passado e o presente. eu não penso, eu não encaro como censura.
mas eu formato as minhas ideias, assim, sempre fiz isso. Sempre fiz isso. Quando a gente fazia revistas na editora Circo, né, que era Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, quando a gente fazia Los Três Amigos, nesse contexto, a gente soltava a franga mesmo, a gente fazia coisas do Arco da Velha, assim, em termos de baixarias, de escatologias e essa porcariada toda. Mas a gente sabia, naquela época, o Angeli trabalhava na Folha, eu um pouco menos, mas eu estava ambicionando entrar na Folha também, o Glauco também na Folha. E a gente sabia que publicar na Folha tinha outro significado, tinha um outro alcance e carregava, muito possivelmente, limitações. Acho que a Folha também foi bastante elástica na relação com a gente. Eu acho que houve uma espécie de compromisso, assim, tanto a gente maneirou em algumas expressões, quanto a Folha também ampliou as suas possibilidades. Eu acho que jornal nenhum do Brasil publicou uma história como a do Glauco, em que o personagem andava literalmente com o pinto de fora, via a mãe no banho e batia punheta vendo a mãe no banho. Nunca, em nenhuma história no jornal, se publicou um negócio desses. Então, eu acho que houve um encontro de um compromisso entre o nosso desejo de transgredir, de falar de putaria, e o desejo da Folha de manter um padrão de grande jornal, para um público respeitável e tal e tudo. Eu acho que tudo isso se deu num contexto de abertura, com um processo que foi gradativamente se abrindo, né? E que é isso. Hoje nós temos um presidente da República que manda todo mundo a puta que pariu e fica tudo por isso mesmo. Como é que você e fala enxerga em hemorroidas numa reunião ministerial. E é isso. Como é que você vê esse momento que a gente está passando de pandemia com essa falta de direção na área da saúde, cada um fazendo o que quer? É uma coisa muito estranha, não é? Eu fico em dúvida se realmente é falta de direção o problema. Eu acho que existe uma direção no sentido de praticar a destruição de um país. Então, não é exatamente uma falta de direção. Existe uma direção e essa direção é o desastre. Eu não sei de nenhum... eu acho que é a destruição. Pensa, o Salles está destruindo a Amazônia, a Damares está destruindo o ambiente, todo o ambiente que ela consegue. O Guedes está destruindo tudo, a economia, a estrutura, o trabalho, os direitos. É um governo de destruição. E eu acho que esse é o projeto. Não é sem direção, não. Eu tenho a impressão que há uma direção e esse é o grande problema. Esse é o perigo. E a pandemia... Pois é. Você acha que, quer dizer, todos nós pensamos que a falta de reação também está permitindo que eles vão fazendo isso daí, né? Porque o Salles falou na boiada que ia passar a boiada e a gente achou que quando veio à tona aquela reunião deles, a gente achou que ia acabar isso daí, mas não. Ele continuou passando a boiada durante a pandemia, mesmo como ele disse que ia fazer, não é? Continuou, ele falou que ia fazer e fez. O Guedes também, ele fala que vai fazer e faz. A Damares fala que vai fazer e faz. E por que nós não reagimos? Onde é que não nos pegou ainda? Porque isso, em outras épocas, a gente tinha
não deixava isso acontecer, não é? Eu não sei, pelo menos eu vejo assim. Eu acho que a gente reage, sim. A gente que eu estou falando é a gente, Beatriz. Até esse termo, a gente, a indefinição com que a gente lida com esse coletivo, essa primeira pessoa do plural, quem somos nós? Por que a gente não consegue barrar? Por que a gente não conseguiu barrar esse sujeito que, afinal de contas, um medíocre, um sujeito medíocre, ele não tem discurso, não tem ideias, ele não tem nada. A única coisa que ele tem é uma facada. Foi com isso que ele ganhou as eleições? Eu não acho, não. Eu Não. tenho pensado uma série de coisas assim que tem. Uma delas é essa, a nossa dificuldade em construir essa primeira pessoa do plural. Quem somos nós? Por que a gente está ocupadíssimo agora nesses últimos tempos em peneirar e fazer filtros para a grande frente, a frente de oposição, a que vai disputar eleição, inclusive, daqui a meses vai estar disputando eleição e tal e tudo. Por que a gente está com essa frescura toda? Qual é a dificuldade que a gente tem de construir uma frente mesmo? Uma frente poderosa que existe. Existe poder para isso, existe gente para isso, existe vontade para isso. Mas aí fica aquele negócio, não, porque o outro foi para Paris no segundo turno, porque o outro passou a perna no não sei quem, na Bahia, no Pernambuco, no Ceará, não sei aonde. Sabe? Assim não vai. Realmente não vai. Essa, essa é a falta que eu acho que a gente está vivendo e que a gente vai ter que superar. Talvez já estejamos entendendo isso, mas não sei não, viu? Por quê? Você hoje você está você tem algum tipo de, vamos dizer assim, de militância política fora do seu trabalho, ou seja, você encontra pessoas, você discute o Brasil, você leva isso para o seu trabalho de volta, enfim. Como é que você, como pessoa, né, tá discutindo hoje o país e formando a sua ideia sobre como as coisas devem funcionar? Sim, eu procuro discutir, conversar, ler, trocar ideias o máximo que eu consigo dentro dessa pandemia. E fazendo lives como essa aqui tem sido um desses momentos. Ou assistindo lives dos outros também. A pandemia é realmente um problema, isso é. Isso é. E eu suspeito que ela custe mais caro para nós que usávamos muito a via das ruas, a via dos... Eu acho que eu estou falando bobagem agora. Não. Acho que eu estou falando Não, bobagem, porque a Não. direita também estava usando a via das ruas e as manifestações ao vivo, né? O fato é que, esses equipamentos de tecnologia de rede social e tal e tudo foram muito mais sabiamente utilizados pela direita. E não foi assim por causa de um estalo que eles tiveram, não. Foi por causa de um trabalho paciente e longo, que vem desde o início do século XXI, que eles estão trabalhando essa construção, essa elaboração, como filtrar, como trazer, como espalhar. Então, não é só fofoca, fake news e facada que elegeu o Bolsonaro, é um trabalho paciente de construção de uma opinião pública nas redes, né, nesses espaços todos. E eu acho que é um bonde que a gente perdeu.
Laerte, tem muito fã seu aqui nos assistindo, né, e fazendo múltiplos elogios a você, a seu trabalho e tal, e alguns comentários também sobre o seu trabalho. Um deles é o Alexandre Borges, que ele pede para que você comente um pouco sobre uma série de charges sobre dinheiro que você tem feito. Tudo sobre dinheiro. É porque a ideia de que é possível você falar tudo sobre dinheiro, ou ensinar todos os truques, assim, é muito tentadora. Para mim é impossível, eu não sei nada sobre dinheiro. A série se chama Tudo sobre Dinheiro. São Uhum. seis ou sete tiras, né, na Ilustrada. Eu não sei nada sobre dinheiro. Para mim, dinheiro é uma coisa muito difícil e é um grande mistério até hoje. Assim. Então, eu resolvi fazer pequenas piadas com isso. Quer dizer, dinheiro, como nasce o dinheiro? Como evitar o dinheiro? Como esquecer que existe dinheiro? E são coisas, são tópicos completamente surrealistas também, né? Não é para ser levado a sério. Por favor, Alexandre, não leve a sério. Ô, Eu não tenho Canário, mais eu queria... personagem, mas eu gosto. Diga. Não, pode falar, pode terminar. Não, só ia dizer, eu não tenho mais personagem, mas eu gosto de trabalhar pequenas sequências assim dentro da tira diária. Eu acho que é uma forma que me agrada. Assim. E por que você abandonou os personagens, Laerte? Alguma razão específica? Você ter parado com os famosos Eu já piratas? vinha. Eu nunca estive muito à vontade com personagens. Eu gostava de trabalhar personagens, mas ali pelo o alvorecer do século XXI, né? Quando mudou mesmo, quando mudou o século, eu já vinha pensando em uma forma alternativa para as tiras. Eu estava tendendo a achar que a forma, o formato das tiras com personagens e piadas, né, era uma forma vencida historicamente, quer dizer, datada historicamente, não que não possa continuar, né, mas para mim não estava funcionando, não estava mais me satisfazendo. Calhou nessa época de eu ler uma entrevista do Chico Buarque, em 2004, que ele falou que a canção tinha assim uma forma que ele achava que era típica do século XX e que os novos tempos e momentos históricos colocavam outras possibilidades. A ideia não é que ia deixar de haver canção. A ideia é que a canção era típica de um determinado momento e que esse momento mudava. Eu pensei nisso em termos de quadrinhos, pensei que eu podia ensaiar uma outra direção. E comecei a ensaiar isso, acabei estabelecendo como um modo novo de trabalhar em 2005. Deixei Laerte, de fazer personagem e deixei de fazer piada. Laerte, eu recebi um bilhetinho aqui Oba! que foi posto na minha frente. Eu tenho um neto chamado Matheus. E ele me mandou o seguinte Matheus. recado: vó, fala para a Laerte que eu sou muito fã dela e que eu desenho por causa dela. Oh, puxa vida, Matheus, eu fico comovida de ouvir isso, sério, eu fico comovida. Quando eu vejo. Que idade tem o Matheus? O Matheus tem 25. 25 anos. Quando eu vejo jovens. 25 ainda é jovem. Sabe, trilhando, entrando nesse trabalho, nesse caminho, explorando coisas assim, eu fico emocionada
de pensar que, de alguma forma, eu faço parte dessa história. É muito Legal, bonito isso, Matheus. né? Você enxerga, Laerte, a influência sua em outros desenhistas, cartunistas brasileiros ou fora do Brasil? Você, às vezes, quando se depara com o trabalho de alguém, você vê um pouco do seu trabalho ali, quer dizer, como uma pessoa influente que você é na arte brasileira hoje? Quando eu vejo, eu olho para o outro lado. Não, eu fico um pouco constrangido assim, com a ideia explícita de que eu influenciei aquele trabalho ali. Não é uma coisa muito confortável para mim. Eu sei que isso acontece, eu acho que é bom que aconteça, e eu acho que eu deveria, se eu fosse um pouco menos louca, achar isso legal e me sentir empolgada, mas não sei, minha analista já falou que eu preciso superar isso, mas eu ainda não superei. Eu acho assim, meio perturbador um olhar, quando eu vejo assim, eu fico meio perturbada. Mas eu Na acho muito mesma linha legal. que Matheus, uma outra pessoa aqui, o Eduardo Andrigo, também fala que desenha por conta da sua influência. Ele é um escritor e roteirista para pessoas que portam deficiência visual, e isso a maior inspiração dele é você. Então, sinta-se com mais material para levar para seu analista depois. super obrigada, gente. Você é uma pessoa muito Mas é querida, um né? Muito problema. presente na nossa vida. Sim, eu tive as minhas influências também. Eu estou cansada de, de estabelecer quais são essas influências. Eu já pensei tanto nisso que não é, não é nenhum segredo para mim de onde veio. Eu gosto muito de ver o trabalho dos outros e até hoje eu procuro, de alguma forma, aprender quando eu vejo um trabalho que me impressiona muito. E isso ainda acontece. Ainda acontece. Recentemente eu entrei em contato com o trabalho de uma artista israelense, de uma autora de quadrinhos israelense chamada Rutu Modan. E eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela, muito bonito, assim, o modo como o traço vai, sabe, o modo como as histórias são construídas. De alguma forma isso me influenciou também, quer dizer, eu procuro não copiar descaradamente as coisas, né, porque também. Mas quando a gente gosta muito de uma coisa, quando aquilo bate lá no neuroreceptor específico, a gente está perdida já, porque ali já foi. O que tinha que acontecer já não dá para desacontecer. Você já incorporou aquilo, sabe? Já é uma influência sua, né? Como que você vê, Alex, até o título, né, da nossa live é a questão da participação, vamos dizer assim, mais social da charge. A charge no Brasil e no mundo é uma coisa que está sempre envolvida, né, em alguma forma de crítica social, ou de posicionamento político, ou de posicionamento na coisa dos costumes, enfim. Né? É sempre uma visão crítica e às vezes é muito forte, muito dura. Né? O que aconteceu com a Aroeira há poucas semanas atrás, né, que uma charge dele levantou uma polêmica enorme no Brasil. Quer dizer, como é que você vê vamos dizer assim, você acha que o cartoon, não o cartunista como pessoa, mas o cartoon, ele tem uma pegada de influenciar a sociedade em certas direções ou de despertar certas questões na sociedade? Eu acho que sim. Tanto tem que provocou uma reação, um movimento do governo
a charge do Aroeira, que você acabou de mencionar, ela provocou um fato político concreto. E ela deixou a nu uma intenção censória e ditatorial do governo, como se a gente não precisasse ainda. Mas o trabalho do Aroeira mostrou que, sim, isso mexe com o governo, obriga o governo a botar as garras de fora e a mostrar a face de monstro que tem. Sim, eles querem isso. Eles querem nos censurar e querem estabelecer uma ditadura. Quem obrigou o governo a mostrar isso foi a charge do Aroeira. Então, as charges não são inócuas. Eu já cheguei a pensar que a gente fazia um trabalho meio... não é inócuo, mas assim, meio de pouca calibragem, sabe? Fazer piada, fazer charge, tal, não sei o quê. Quem me mostrou que não foi o Enfio. O Enfio escreveu um pouco antes de morrer, ele escreveu um livro com o Tarek de Souza, chamado Como Fazer Humor Político, se não me engano. Fazia parte de uma linha de livros, assim, de como isso, como aquilo. E ele escreveu esse livro na forma de um diálogo. Ele e o Tarek foram conversando e está ali tudo. E lá pelas tantas entra exatamente essa questão. O humor influencia? E a resposta é sim, influencia, é possível. Claro que o humor é uma linguagem que não é, na sua essência, ela não é nem revolucionária, nem nada. Ela pode ser também uma ferramenta a serviço do conservadorismo, do preconceito. A gente está cansada de ver isso. Humoristas, cartunistas, comediantes que estão ali defendendo um discurso ultrapassado, que estão ali falando metendo pau nas transgressões mesmo, fazendo críticas a quem está envolvido realmente com a mudança e com a transformação. Por quê? Porque o humor é uma linguagem que é acessível para várias ideias. Né? Não é, o humor não é essencialmente revolucionário nem transgressor. Ele é agressivo, ele é provocador, ele tem uma série de atributos que fazem parte da sua natureza e tudo. Mas é a cabeça de quem está fazendo, a cabeça da pessoa que faz o humor que vai definir se ele está alinhado com esse ou com aquele. O cartunista ou a cartunista que está produzindo, o chargista e a chargista que estão fazendo aquele trabalho é que definem a direção dele. E aí eu não sei, eu sou otimista. Pelo que eu vejo, acho que o perfil das pessoas que fazem charge no Brasil hoje é democrata, não é de forma alguma bolsonarista, embora existam cartunistas que se dizem cartunistas e que são claramente bolsonaristas, mas eu acho que são poucas pessoas e inexpressivos. Não vejo com não vejo muito vigor nisso, não. Como é que você vê o cartoon no Brasil? Eu não sei se provavelmente você acompanha algumas coisas, você falou aí de uma cartunista israelense e tal. Como é que você vê o cartoon no Brasil diante do mundo? Quer dizer, você acha que a gente faz um cartoon de boa qualidade quando a gente compara com franceses, belgas e coisas que tais? Como é que você localiza a gente nessa geleia geral do mundo aí? Pois é, eu acho que tem um humor feito no Brasil que é da maior qualidade, mas uma das coisas que eu considero, que eu acho em relação ao humor enquanto linguagem, é a clara vinculação dessa linguagem, o humor, com a população local e o momento local. O humor é uma linguagem para consumo imediato e local. Ele fala com aquela população, ele fala com aquela época, ele fala com aquele pessoal.
Evidente que isso não é uma coisa absoluta e nem deixa de possibilitar também mensagens que são múltiplas, que ultrapassam épocas e fronteiras. Mas o modo como as pessoas leem e, e como chama, que consomem aquela linguagem é sempre muito local e temporal. Assim. Não sei, eu sempre penso que um trabalho como o Dom Quixote, do Cervantes, ele é um exemplo claro de um trabalho de humor, apesar de ser um dos primeiros romances, de ter essa dimensão literária toda muito, muito clara, ele também é um trabalho de humor. Agora, o modo como as pessoas riam ao ler os antes, lá em 1600 e não sei quanto, e como podem rir hoje, é muito diferente. É uma distância muito grande. Por isso que falar de uma qualidade do humor assim é um pouco como falar de uma qualidade. A música argentina é pior ou melhor do que a música mexicana? A música francesa é pior ou melhor do que a música uruguaia? A música brasileira. Sabe, a gente costuma achar que o Brasil tem uma música excepcional e tal e tudo, mas a verdade é que o Brasil é um país de grande dimensão e com uma diversidade cultural e produtiva muito grande também. Eu acho que é difícil a gente estabelecer ranking assim para nacionalidades. Sem dúvida, o humor francês, para mim, está marcado como o humor que se produziu na Charlie Hebdo, na Araquiri, nos anos 60, 70 e 80, e mais para frente também. Mas também é o humor que se faz hoje, né? Laerte, você acha, a Terezinha está fazendo um comentário aqui, Terezinha Pinto, uma companheira nossa também, que ela não vê muitas mulheres nessa profissão, né, de cartunista, chargista e tal. Tem algum mistério por trás disso? Alguma razão específica? Tem, claro que tem. Sempre e tal. Porque, como é que você vê isso, né? Você que hoje é uma mulher, né? Como é que você se vê com tão poucas companheiras nessa sua labuta? Já não são tão poucas. Quando eu comecei, era muito menos. Quando eu comecei, quando eu entrei na profissão, lá em 73 e tal e tudo, só tinha a Cissa. A Cissa, a Marisa, que estava começando. Sabe, eram duas ou três no Brasil. Assim. E hoje são centenas. Não me peça para ficar nomeando aqui agora, porque a minha memória é meio fraca, mas tem mesmo centenas, se não milhares. Por quê? Porque faz parte do movimento com que as mulheres estão ocupando espaços de onde elas eram mantidas longe. E não é só o quadrinhos e a charge. As mulheres foram mantidas fora do parto. Quer dizer, homem, se puder, ele toma conta de tudo, da cozinha, da costura, até do parto, através da medicalização e da ocupação da posição de obstetra e tudo por homens. Então, as mulheres são alijadas de qualquer trabalho, de qualquer função que tenha importância, são historicamente alijadas disso. E elas vêm conquistando esse espaço e ocupando, e eu acho que esse é um dos fenômenos mais lindos da modernidade, que a modernidade eu estou chamando desde o século XIX para cá. É um movimento crescente de ocupação e presença das mulheres, e que também não é só das mulheres, também é das negros e negras, também é índios. Então, acho que existe assim um movimento de ampliação da autoria, né?
em quadrinhos, já que é a área que a gente está falando, que é crescente. Assim, acho que não tem muita volta, não. A partir daqui para frente, a gente vai ver sempre mais mulheres, mais trans, homens e mulheres trans, mais pessoas bigênero, mais negros e negras, mais indígenas. Acho que a gente vai ver essa participação aumentar. Laerte, estamos aqui já com a nossa hora, né, marcada, esgotada, estamos com você já 1 hora, que é o que a gente conversou com você inicialmente que estaria. É uma pena, né, as pessoas estão aqui comentando que estão adorando o papo com você, ouvir você, e de fato é uma experiência muito legal, assim, a gente poder conversar da forma como a gente está conversando com uma pessoa tão rica, né? Não com o dinheiro que você falou, que com esse aí você não entende muito. Parte de grana está difícil. Mas de uma riqueza cultural, pessoal, de sensibilidade muito grande. Então, eu queria agradecer a você muito, né, pela sua disponibilidade, agradecer muito pela forma espontânea com que você nos recebeu, né, conversou e tal, e, né, deixar também para a Beatriz falar aí os últimos comentários dela, e se você quiser fazer um comentário final, alguma coisa que você acha que você faltou falar, né, que você acha importante você passar para a gente, né, esteja à vontade aí nesses momentos finais da nossa live. Bia, você quer fazer algum comentário? Não está ouvindo, está sem microfone. Sem microfone. Seu microfone não está funcionando. Agora você fechou de vez. Está cortadinho ali. Abriu? Não está funcionando, Bia. Seu microfone não está funcionando. Então, Laerte, Bia está com um problema aí técnico, vamos dizer assim. A gente, só para avisar para você antes aí de terminar, a gente costuma, ao final das nossas lives, um dos nossos companheiros, que é o Michel Labac, ele faz um número musical, né? Ele gosta de resgatar canções antigas e tal. Então, se você quiser acompanhar ao final a breve apresentação de Michel, sinta-se convidada. Se você não puder, por algum outro compromisso, também sinta-se à vontade para deixar o Michel aqui com a audiência. Bom, então eu agradeço muitíssimo esse convite. Acho que essas lives têm sido, às vezes, um pouco extenuantes, mas essa não foi. Mas elas têm sido um momento importante também, para, de alguma forma, tentar mitigar essa falta que a gente tem tido de encontros, de eventos, de troca de ideias, de participação em elaboração de movimentos, né? E eu acho que nesse momento o que está se colocando é a necessidade urgente de derrotar essas forças que tomaram conta do país e estão ocupando todos os lugares que podem nesse país, para mim, para destruí-los. Eu acho que, na minha opinião, a intenção e a política do bolsonarismo é destruir o país. Eu acho que a gente tem uma missão, não gosto de falar missão, tarefa, porque parece uma coisa até meio religiosa, assim, mas nós precisamos vencer essa parada, nós precisamos derrotar politicamente essa força que é destruidora e daninha. E como fazer isso? Não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma frente ampla mesmo. Essa é a minha opiniãozinha. Pois é, com você participando e, se possível, com um desenho novo, né, que consiga expressar essa ideia, né, visualmente,
para a gente. Mais uma vez, Laerte, muito obrigado. O Núcleo Solano Obrigado Trindade lhe agradece muito. Na semana que vem nós estaremos aqui de volta com um outro tema, que nós vamos conversar com uma outra pessoa. Na quarta-feira nós vamos ter a live. A gente também, às quartas-feiras, faz uma live sobre economia, né? Que não é um tema muito caro a você, imagino, mas nós vamos falar sobre o Vietnã, que é um tema eu gosto legal. de economia. Eu não entendo, mas eu gosto do assunto. Eu estou tentando levar a nossa brasileira até agora. Então, sinta-se convidada, né, para quarta-feira, às 19 horas. A gente sempre faz uma live sobre um tema da economia, de uma forma muito próxima, né, da linguagem nossa corrente do dia a dia. E nessa quarta agora a gente vai falar um pouco sobre o Vietnã, né, que é um dos grandes potências na Ásia hoje e é pouco conhecido aqui no Brasil. Então, obrigado mais uma vez, Laerte. Obrigado a todo mundo que está aí. E vamos agora ouvir o nosso companheiro Michel Labac com a sua apresentação musical. Momento musical Núcleo Solano Trindade. Oi, boa noite, Laerte. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Canário. O Laerte, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. Estamos. O trabalho da Laerte realmente é universal, é muito amplo, extrapola, mas vendo a fala dela, eu percebi que ela é uma pessoa paulistana. E São Paulo, de muito tempo já, mas em especial hoje, São Paulo é uma cidade muito opressiva e, ao mesmo tempo, muito libertária na sua parte cultural e social e política, né? Então, eu vou com uma música essencialmente paulistana do Adoniran Barbosa, tá bom? Todos conhecem ele, tá? Iracema, nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi chorar. Eu chorei foi porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar. Eu falava, mas você não me escutava. Iracema, se atravessou. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho do nosso Senhor. De lembrança guardem somente seu sapato. Sempre perdi o seu retrato. Iracema, nunca mais eu te vi. É isso. Muito bom. Essa música é tão linda. É tão linda. É tão patético isso, né? Perder o retrato. O mais interessante. Suas meias e seu sapato. Eu fiquei sabendo que o Adoniran, sempre achei que o Iracema era um amor do Adoniran, e não. Ele descobriu essa história falando com um cidadão em situação de rua, que tinha perdido a namorada num acidente. Então, eu achei a música mais bonita. Ok, pessoal, então, boa noite a todos. Boa noite, boa noite, Michel, gente, Beatriz. Muito obrigado, então. Obrigado a você, Laerte. Um abraço. Até mais. Até. Tchau.